Queridos irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário da Vida, uma saudação especial a você, meu querido irmão, minha querida irmã que reza conosco em sua casa, através da Rede Vida de televisão, canal da família. Que bom estarmos juntos nesta noite, celebrar o amor de Deus por cada um de nós. Amados irmãos, hoje nós celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Esta igreja, esta basílica, se encontra em Roma e é para nós cristãos católicos a principal igreja, porque ela é reconhecida ou conhecida como a mãe de todas as igrejas do mundo. Porque por volta do ano 300, Constantino, o imperador Constantino, dando liberdade aos cristãos, constrói esta igreja, não como nós temos hoje, mas constrói uma igreja no local onde está hoje a Basílica de Latrão. E esta igreja então se torna para nós a mãe de todas as outras igrejas. Diferente do que muitos pensam, não é a Basílica de São Pedro a Catedral do Papa, mas é justamente a Basílica de São João de Latrão. Ora, queridos irmãos, poderíamos perguntar, por que celebrar a dedicação de uma igreja? Por que dedicar uma igreja? O que é a dedicação de um templo? Ora, queridos irmãos, dedicar algo é consagrar a Deus, é colocar-se totalmente nas mãos de Deus. Dedicar uma igreja, dedicar um templo, é dizer que aquele local de reunião, de oração, pertence a Deus, é casa, é morada do Altíssimo. Ora, então se dedicar é consagrar a Deus, por que celebrar uma festa de uma dedicação de uma igreja? Em primeiro lugar, celebramos a dedicação de uma igreja porque é num templo visível que nos reunimos para orar, para adorar e glorificar a Deus. Celebrar a dedicação de uma igreja é dizer que aquele espaço para nós tem importância, tem significado, que aquele lugar é de fato algo sagrado, é lugar de encontro com Deus e com os irmãos. É isso que é o templo, local de encontro com Deus e com os irmãos. Ora, queridos irmãos e irmãs, o templo não é uma invenção da Igreja Católica, o templo não é uma invenção do cristianismo, mas o templo já existia desde as antigas civilizações que construíam um local para os seus deuses. E o povo de Israel constrói também em Jerusalém o templo, o local onde adoravam-se, glorificavam-se o verdadeiro e único Deus, o Deus de Israel. E é justamente este templo que nós encontramos hoje no Evangelho. O templo físico é tão importante para Jesus, que desde o início, desde o seu nascimento, Jesus vai ao templo. Recordam-se daquela passagem que Jesus após lá dias do seu nascimento, Jesus é apresentado no templo.
Depois, em outra passagem, Jesus, já com os 12 anos, vai com seus pais ao templo por ocasião da Páscoa, e ali no templo começa a ensinar. Então o templo é um local especial até mesmo para Jesus. Mas no evangelho de hoje, nós encontramos uma cena um tanto que interessante. Aquele Jesus bondoso, aquele Jesus misericordioso, aquele Jesus que abraça, no evangelho de hoje, mostra-se de uma forma um tanto estranha. Faz um chicote e expulsa com um chicote na mão todos os comerciantes que estavam no templo. Ora, queridos irmãos e irmãs, naquela época era-se necessário alguns comerciantes no templo, justamente porque ofereciam animais, como os pais de Jesus ofereceram como sacrifício por ocasião da apresentação do seu filho. Ofereceu um par de rolas, um par de pombas. Então era necessário. Ora, Jesus estaria sendo contrário à utilização do dinheiro para a manutenção do templo? Não, não é isso. Mas o que Jesus aqui é contrário é a comercialização da fé. E não diferente daquela época, hoje também nós vemos muito isso, a comercialização da fé. E não vai se enganando, já pensando em muitas igrejas evangélicas, não. Não vai pensando no padre, não vai pensando no bispo que fala do dízimo. Falar do dízimo não é pedir dinheiro, falar do dízimo é evangelizar o povo. Mas é preciso pensar que comercializar a fé é fazer de Deus um comerciante. E quantas vezes, queridos irmãos, nós usamos da fé, usamos da igreja como um meio de troca. É isso que Jesus é contrário. Não é isso que Jesus quer de nós. Verdadeiros templos de Deus não se faz como comerciante, que eu ofereço algo para receber um benefício. Não estamos aqui neste santuário, que um dia também foi dedicado a Deus, ao Senhor Altíssimo, para buscar benefício próprio, no sentido de uma satisfação pessoal. Não cremos em Jesus, pensando que Ele pode nos dar o dobro. Não oferecemos a nossa vida, pensando em benefício material, como muitos pensam. E ai, se Deus não der, ai, se Deus não beneficiar a minha vida, se eu busco a Deus como um comércio, como meio de troca, quando Deus não dá o que eu quero, eu vou para outro lugar. Se eu não encontro na igreja católica aquilo que eu busco no sentido financeiro ou material, eu vou ficando que nem macaco, pulando de galho em galho. É disso que Jesus é contra. É isso que Jesus nos alerta: não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Não vai buscando a Deus pensando no dinheiro que Ele vai te dar, pensando no carro que Ele vai te dar. Não vai. É claro que Deus nos dá força para buscar ou conquistar aquilo que temos. É claro, isso é fato. Mas quantos de nós, meus irmãos, buscam a Deus apenas como meio de troca? Deus não é comerciante. O que Deus dá, Ele dá não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Ele não dá segundo aquilo que fazemos, mas porque a sua misericórdia é eterna. Deus é bom. Não vai achando que aquilo que você tem vai comprar a tua salvação, não. Não é o que você tem que vai te salvar. Não é o que você tem que vai ter uma fé boa. Mas é o que você busca, é o que você é. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho hoje. Ora, meus irmãos, mas Jesus também no Evangelho
com este gesto de purificar o templo, mostra para nós que templo não é somente as pedras que construímos, as pedras, os tijolos, mas Jesus mostra para nós, através de si mesmo, do seu corpo glorificado na cruz, que nós somos templos de Deus. Por isso, celebrar a dedicação de uma igreja, celebrar a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral do Papa, é lembrar que nós somos igreja, que nós somos templos de Deus, que nós somos consagrados, dedicados a Deus, e por isso somos propriedade unicamente de Deus. E assim como o templo de Jerusalém precisou ser purificado por Jesus, também Jesus quer purificar o nosso coração, nós que somos templos vivos, morada do Altíssimo. É justamente isso, amados irmãos e irmãs, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz: irmãos, vós sois construção de Deus. Que bonito isso! Saber que eu, saber que você, saber que cada um de nós é construção de Deus, é propriedade de Deus. E ainda São Paulo diz: existe apenas um único alicerce. E este único alicerce, assim como da Igreja Católica, é Jesus. O único alicerce do cristão é Jesus. Sem este alicerce, não há construção que fique de pé. Sem Jesus como alicerce da nossa vida, não há fé que permaneça intacta. É preciso, irmãos, ter esta consciência para se manter de pé, para se manter vivo como templo de Deus, é preciso colocar Jesus como alicerce de nossa vida, e não há outro. São Paulo diz: não há outro. Mas São Paulo também diz, nos faz uma pergunta: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Por acaso você sabe que você é construção de Deus? Se você sabe, se comporte como tal, viva como tal. Assim como o templo é um lugar de respeito, é um lugar sagrado, o seu coração, a sua vida também é sagrada para Deus. E se o seu coração, a sua vida é sagrada e pertence a Deus, não permita, meu irmão e minha irmã, que outros entrem na sua vida e faça o que quer, que profana este santuário, que é o seu corpo, que é o seu coração. Peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, que também foi santuário de Deus, que trouxe no seu ventre aquele que é o alicerce de toda a igreja, Jesus, que ela interceda por cada um de nós, para que possamos, cada dia da nossa vida, buscar ser coerentes com aquilo que professamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.